O UFC 327 acabou de acabar e eu tenho que falar deles dois, meu brother, não tem jeito. Amanhã sai um vídeo falando de todas as lutas do UFC 327, mas hoje eu tenho que falar desse maluco aqui, Josh Rocket. Fez o impensável e vai lutar na Casa Branca, meu brother. Incrível performance, vou falar bastante dele e também vou falar dele. Paulo Borrachinha, um dos caras mais odiados entre os brasileiros, simplesmente fez história. Que performance, subiu para 93 quilos, arrebentou um russo invicto 16-0 com a estratégia perfeita. E o melhor de tudo, chute na cabeça. Mano, olha que chute perfeito, mano. Meu irmão, chute muito técnico, bloqueio perfeito. O cara caiu, ele não teve nem que acabar com o cara, ele só foi e o juiz parou a luta. Irmão, noite memorável de luta e uma noite pro Borrachinha nunca mais esquecer e também nem o Josh Rocket. Então, vamos começar falando de Josh Rocket aqui. Cara, um cara muito crinjão. Todo mundo tava falando dele nessa semana de luta. Desde que ele entrou no Contender Series, a gente sabia que ele seria esse personagem aí. No Contender Series, ele já falou um monte de doideira. Essa semana toda, chamou o Dan Hooker de pederasta. Falou que o Dan Hooker rebola lentil pros crias. Falou, meu irmão, de todo mundo. Você imaginar de quem tinha, ele falou, bicho. Falou que o cara era preto, que ia deixar o olho preto. Meu irmão, falou um monte de atrocidade. Falou que o cara tava no Pizzagate, que negócio de criança. Bicho, ele misturou um monte de coisa. E aí o que acontece? Algumas das horas ele é engraçado. Na própria quarta-feira, quando foi a coletiva de imprensa, ele ficou fazendo mama, fingindo que era um bebê. Aquilo ali pra mim tava engraçado. Só que aí, meu brother, daqui a pouco ele fala tanta doideira que fica tudo demais. Ele parece que passa. Se ele fosse só um pouquinho, nego ia achar bom. Só que o que aconteceu, mano? Ele passou, mas eu vou te falar, ele passou tanto e a performance dele entregou tanto, porque ninguém tava esperando nada dele, cara. Ele lutou no Contender Series contra um brasileiro, depois ele lutou no UFC contra dois atletas, teve dificuldade pra caralho, ninguém tava esperando nada. Falou muito bem no microfone nas duas vezes e deram essa luta do Curtis Blades esperando que ele vencesse. Eu, particularmente, não achei que ele ia vencer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Achei que o Blades ia vencer ele facilmente. Velho, quando começou a luta, o primeiro direto que ele deu, o Curtis Blades quase caiu. No primeiro direto. Mano, foi uma luta como há muito tempo eu não via. Faz tempo que eu não vejo uma luta de peso pesado que os caras saem nessa porrada dessa forma. Tudo bem que o Blades nem o Rocket são conhecidos pelo poder de nocaute, então eles têm muita disposição, mas eles não têm a mão pesada. Cara, me impressionou muito, porque o Rocket muito pequeno para a categoria, o Blades era o dobro dele, meu irmão, aceitou muita pancada, o Blades ainda conseguiu derrubar, o Rocket levantou, tava morto, mas parece que ele recuperava, ele descansava, ele recuperava e ele vinha com tudo. Mano, ele veio saindo na porrada. Outra coisa que era pra falar é o seguinte, ele pegou vários personagens de wrestling do WWE e juntou tudo em um e ele fica fazendo essas doideiras. Só que, ao mesmo tempo, ele tava revezando, porque tinha horas que ele fazia esse personagem de que ia bater em todo mundo, que rimava, que isso, que aquilo, e do outro ele fazia o personagem que ele fez com a Laura Sanko. Meio que azarando a Laura Sanko, mas meio que tímido. Cara, uma loucura total. Eu pensei, mano, esse cara tá totalmente louco da cabeça. Chegar lá e... Meu irmão, chegou na hora da luta, o bicho foi pra porrada. Foi pra porrada e, meu irmão, vitória mais do que merecida. Outra coisa que tem que ser falado também. Parabéns para o Blades, que, meu irmão, não sei como ele tava de pé. Foi um lutaço. O terceiro round eles cansaram um pouco, mas impressionante. A gente estava em live, inclusive, obrigado a todo mundo que participou da live. 17 mil pessoas, mais uma vez, sempre indo muito bem. Galera mandando superchat, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que torceu pela luta do Duncan e estava aqui na live hoje. E ninguém acreditou. Mano, foi uma parada... Bicho, eu tava assim na tela falando, bicho, que luta. Essa luta me lembrou muito a luta no Pride do... não sei se era Akiyama e Don Fry, uma que os dois ficam dando cotovelada. Foi cotovelada atrás de cotovelada, soco atrás de soco. E a gente ainda estava em live e o Dana White já anunciou ao vivo que ia botar Derek Lewis versus Josh Rocket na Casa Branca. Irmão, vocês têm noção do tamanho disso?
Esse cara não tem um ano de UFC. Esse cara é um peso pesado que todo mundo tava criticando porque ele é cringe, porque ele é chato, porque ele não tem personalidade. Mas ele foi lá e ele salvou essa semana, mano. Essa semana só teve headline por causa do Rocket. Coletiva de imprensa só valeu por causa do Rocket. Foi o único que falou. O cara é um showman, o cara é um entertainment e o cara entregou. Mesmo se ele tivesse perdido essa luta, ele tava feito com o UFC. Mano, tava o Donald Trump lá, tava todo mundo lá. E o cara entregou, falou. E o que mais me impressionou, porque eu pensei, mano, depois de sair 3 rounds no cacete, esse cara não vai ter gás pra falar. Ele botou o bonezinho dele, ele botou o óculos dele e ele descascou. Ele só fez uma merda. Ele só fez uma merda. Falou, e aí falou, não sei o que, chama these nuts, tipo, chama meu saco. Entendeu? Tirando onda com o Alex Pereira que tá subindo pra peso pesado. Cara, esse cara não aguenta um soco do Alex Pereira, a verdade é essa, de peso pesado. Ah, Moicano, você tá fazendo isso porque o Poatan é brabo, porque o Poatan é um mel, que não sei o que. Não tem nada a ver. Eu tô fazendo isso porque é a verdade. Não tem ninguém pra trocar soco com o Poatan no peso pesado. Vocês viram tanto de cruzado que um acertou no outro? O Poatan precisava só de um. O Poatan precisava de um soco pra nocautear esses caras. Mas beleza. O chat xingou pra caralho. O Dana White adorou, colocou ele na Casa Branca contra uma luta bem favorável para ele. Lembrando, o Rocket é um atleta do futebol americano, também foi um atleta do wrestling, levantou muito bem com o Curtis Blades, que é um excelente atleta, e vai lutar com o Derek Lewis. Beleza, tem poder de nocaute? Tem, mas é derrubado muito fácil, cara. Outra coisa, Ciryl Gane e Alex Poatan. Irmão, obviamente que o Alex Poatan não vai sair dessa luta nem o Ciryl Gane, mas se o Ciryl Gane sair, pode ser que o Rocket entre, velho. Pode ser que o Rocket dispute um cinturão na Casa Branca. Olha que loucura. Pode ser que esse merda aí, meu irmão, dispute um cinturão. Tu já pensou isso? Que loucura do mundo. O cara com 3 lutas, falador, disputar o cinturão. E o problema não é isso, é porque é o seguinte. Não é que ele é bom de personalidade, não. Ele só é um cara extremamente chato, meu brother, que fala um monte de merda e a galera quer ouvir o cara e, meu irmão, entregou demais na luta. Agora, lembrando, o jeito que ele tomou os cruzados também do Blades, basta um do Lewis. É isso. Se ele conseguir derrubar, ele ganha. Se o primeiro round ele perde e vai lutar na Casa Branca. Que loucura. O mundo é muito louco, irmão. O mundo é muito louco. Tá aqui, ele indo pro hospital depois de uma guerra. E o cara é muito engraçado, velho. A bandaninha, o óculinho e olha ele. Ele foi tentar fazer a gracinha e tá com o queixo machucado de tanta porrada que tomou. Mas tá relativamente inteiro, meu brother. Tá indo pro hospital inteiro. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer a gracinha dele depois de sair na porrada, irmão. Tá aí os assuntos mais comentados do Twitter, Rocket, UFC 327. Cara, beleza, você não gosta dele, velho, mas se você não for fã dele, você não gosta do peso pesado. Esse cara é a melhor coisa que surgiu no peso pesado nos últimos anos. O melhor atleta de peso pesado que surgiu nos últimos anos é esse aí. Beleza? Alex Poatan ainda não é um peso pesado. Obviamente, se ele ganhar do Ciryl Gane, com certeza isso aí é o maior acontecimento no peso pesado. Mas até lá, que loucura, velho. Esse cara é top 5 do mundo. Hoje ele é top 5 do mundo, bicho. Josh Rocket vai entrar no ranking como top 5 do mundo. Que loucura. E agora vamos pra ele, Paulo Borrachinha. Cara, esse cara foi muito desacreditado. Tava todo mundo falando isso. Inclusive, um grande abraço aí. Agora, a patrocinadora do canal. A galera da Loto. Então, se você usou o link lá, você se deu bem. Eu falei pra você, somente para maior de 18 anos. Eu falei pra você. Borrachinha era uma excelente aposta, cara. Subindo de peso, ele sempre cortou muito peso. Melhorou muito no striking. Murzakanov 16-0, tinha ganhado do Rakitic, mas eu não achava isso tudo. Eu falei, eu acho que o Borrachinha vai vencer. E mais do que isso, mais do que achar que ele vai vencer, ele pagando 3 o Borrachinha nessa luta, cara, é triplicar o dinheiro. Já no começo do primeiro round, já deu pra ver que ele tava muito bem, tá? Ele começou como? Começou com um chute na barriga.
Então chutou barriga, depois frontal. Daqui a pouco o cara começou a se preocupar com a barriga, ele começou a chutar alto no braço. Machucou o braço do russo. Eu acredito que deve ter quebrado o braço desse russo aí, tá? O chute, porque teve vários chutes que pegou em cheio. Quando o cara começou a preocupar com o chute alto, ele começou a jogar na perna. Meu irmão, variação de altura de chute perfeita. O russo começou a comprar as fintas do Borrachinha, começou a ter que jogar por tudo ou nada. Primeiro round começou a se expor, Borrachinha pegou ele com um jab, caiu por cima, venceu o round com muita tranquilidade. Segundo round, o russo apertou. O russo acertou um bom soco no Borrachinha, mas ele estava com a defesa perfeita, clinchou algumas horas, acertou a joelhada. Segundo round, eu acho que ele perdeu, ficou 1-1, mas ele começou a melhorar no final do segundo round. No terceiro round, o bicho voltou 100%, mano. Já voltou chutando, e aí começou a fintar. Nessa que ele fintava, o Murzakanov jogava e passava o golpe e ele, chute na barriga, chute na perna. Daqui a pouco começou a sentir, começou a jogar direto, deu pra ver que o cara tava machucado. Daqui a pouco fintou o chute, tacou lá em cima. O cara ficou, irmão. Que nocaute. E eu quero falar algumas coisas pra você. Faz história o Borrachinha aqui, todo mundo criticou ele pra caralho. Ele vem tomando hate há anos. Ele simplesmente nocauteou o quinto do mundo. Hoje ele também vai entrar em quinto do mundo na 93 quilos. Ele estava com a carreira meio perdida, tinha perdido várias lutas, depois ele ganhou uma, mas ele tinha perdido do Strickland, tinha perdido do Adesanya, tinha perdido do Whittaker, ganhou do Kopylov. Outra coisa que é muito importante falar aqui, gestão de carreira. Muita gente criticando o Borrachinha por ele não ter lutado com o Bruno Huck, né? Muita gente também me criticou por não ter lutado com o Ribovic. Meu irmão, gestão de carreira, foi a mesma coisa. Escolhi uma luta do mesmo jeito que o Borrachinha escolheu ali uma luta que valia muito mais pra ele. Um cara top 5, arriscou mais, mas é sobre isso, mano. Ganhar e perder, todo mundo pode ganhar. Esse aí foi o discurso dele, ele tá certo. Ganhar e perder, todo mundo pode ganhar. O que vale a pena na gestão de carreira é o melhor custo-oportunidade, cara. A maior luta que você pode pegar, ganhando o maior dinheiro possível, com a maior recompensa, cara. Então ele foi lá, mano. Todos os brasileiros estavam do lado do russo, o russo escamou vocês, falou que ia entrar com bandeira do Brasil, que ele ia fuder o Borrachinha, que isso, aquilo. Borrachinha meteu o pé na cara dele, ele caiu. E hoje o Borrachinha é quinto do mundo, o que nos leva à próxima post. Quinto do mundo, se você olhar os rankings, a única luta que tem é pro Ankalaev, e eu vou te falar mais. Carlos do Uber, vou falar deles amanhã, machucou o joelho, vai ficar de fora. Pode ser que case um título interino do Borrachinha já para a próxima rodada. Borrachinha e Ankalaev. Próxima rodada pode ter um campeão brasileiro na 93 quilos sem ser o Poatan. Irmão, como o mundo gira, bicho. Como o mundo gira. Caralho, olha só, acabei de ver o que os filhos da puta fizeram. Lutas a se fazer. Vai tomar no cu, mano. Esses caras não tem... Eu não tinha nem visto isso aqui, tá maluco? Tô fora, irmão. Tô fora. Grande abraço a todo mundo que acompanha a live. Deixa o like, deixa o comentário. E amanhã sai outro vídeo do UFC 327 completo. Que evento, velho. Meu irmão, que porra de evento. Deixa o like.